Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Em verdes pastagens feliz eu descansei, em vossas águas puras eu me desalterei. Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzir. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai Criador, do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor, e do Espírito Santo, fonte e alma da Igreja, esteja com você, meu irmão, com você, minha irmã. Porque bendito é o Deus que nos reúne sempre no amor do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Te saúdo neste primeiro domingo do tempo da Quaresma, desse tempo forte de conversão, desse tempo forte de nos aproximarmos ainda mais de Deus pela penitência. Dia do Senhor, e desejo que realmente você possa se sentir tocado por Deus e faça a experiência verdadeira do Cristo ressuscitado em sua vida. Para melhor ouvirmos o que o Senhor quer nos falar no dia de hoje e também o que a Igreja quer nos ensinar, convido você a rezar comigo ao Espírito Santo, clamando a ação e a unção do Senhor sobre nós, sobre nossa vida. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. E neste 21 de fevereiro, meu irmão, minha irmã, neste primeiro domingo do tempo da Quaresma, a Igreja nos traz na sua liturgia a Palavra de Deus. O texto do Evangelho que hoje é proposto para toda a Igreja é segundo São Marcos. Está lá no capítulo 1 de São Marcos, nos versículos de 12 a 15. Marcos 1, de 12 a 15. Ouçamos, então, atentamente essa palavra do Senhor, que vem ser alimento para a nossa vida, fortaleza para a nossa caminhada. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Espírito levou Jesus para o deserto, e ele ficou no deserto durante 40 dias, e aí foi tentado por Satanás. Vivia entre os animais selvagens, e os anjos o serviam. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que pela palavra do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Meu irmão, minha irmã,
neste primeiro domingo do tempo da Quaresma, nós ouvimos esse evangelho que mostra Jesus no deserto depois do seu batismo. O evangelho de hoje é segundo São Marcos. É um pouco diferente do evangelho segundo Mateus e também do evangelho segundo Lucas, que quando fala das tentações no deserto, eles descrevem quais são essas tentações. A tentação do pão, do transformar pedras em pães, a tentação do poder sobre os reinos da terra, a tentação do ser também. Mateus e Lucas descrevem essas tentações, Marcos não. Marcos diz apenas que o Espírito levou Jesus para o deserto e ali ele ficou 40 dias e foi tentado por Satanás. Por que dessa forma é descrita as tentações por Marcos? Porque o evangelista quer também deixar claro para nós que as tentações eram realidades do cotidiano de Jesus. Não só naqueles 40 dias Jesus foi tentado, mas por toda a vida. Durante toda a sua existência terrena, Jesus foi tentado pelo diabo. E aí aparecem duas figuras interessantes nesse evangelho. O evangelista diz que ali no deserto, naqueles 40 dias, Jesus estava entre os animais selvagens, entre as bestas selvagens. Quem são essas bestas selvagens? São os poderes político, econômico e até religiosos que combatem e combateram durante toda a vida de Jesus contra o seu ensinamento. Tudo aquilo que se opunha à mensagem do bem, à mensagem do reino, à mensagem de salvação. Jesus conviveu com essas pessoas e ordens durante toda a sua vida. Pessoas e situações que lhe causaram sofrimento durante a sua vida, que lhe causaram na sua humanidade tentações também. Estamos rodeados dessas feras selvagens, desses animais selvagens, também no nosso tempo, que tentam nos iludir, nos enganar, nos afastar de Deus, nos afastar do caminho, nos mostrar uma outra opção que não o Evangelho. Bestas selvagens, animais selvagens, disfarçados muitas vezes de opiniões políticas, de propostas econômicas e de sugestões religiosas até. A segunda imagem ou figura que aparece é dos anjos. Jesus está entre os animais selvagens, mas os anjos o serviam. Os anjos aqui representam aquelas forças do bem que combatem as feras, que combatem as ideologias, ideias, pensamentos, atitudes que não levam a Deus. Os anjos o serviam. Quantas pessoas boas Jesus encontrou na sua caminhada aqui na terra. Durante a sua vida pública,
Quantas pessoas boas acolheram a sua mensagem, abriram o coração, estiveram dispostas a abraçar a novidade que ele trazia. São os anjos que confortavam o seu coração. Os anjos que animavam sua vida tantas vezes angustiada pelas tentações desta terra. Os anjos que fortaleciam o seu cotidiano, que davam ânimo ao seu ministério. A verdade é que esse evangelho mostra que Jesus era humano de verdade. Deus verdadeiro, é claro, mas que quis viver de modo pleno a humanidade, porque todo ser humano também é tentado durante toda a vida. Ser tentado não significa deixar-se seduzir ou permitir-se cair na tentação. E isso Jesus nos ensina muito bem. Tendo sido humano de verdade, foi tentado de verdade, mas não se deixou seduzir, enganar. E com isso mostra que nós, mesmo encontrando as feras na nossa caminhada, os animais selvagens, também encontramos anjos que nos animam e que nos mostram que somos capazes também de vencer as tentações. Que Jesus nos ajude então a acolhermos o seu exemplo e que Nossa Senhora reze por nós. Amém. Um dia me darão, vós sois